Abra comigo a sua Bíblia em Números. Põe o tema da mensagem aqui na tela, para chocar logo. Quero ver pregador de fora pregar esse tema. Pega nada, viu? E só o pastor da igreja pode pegar. Murmuração. Um veneno mortal. Murmuração. Um veneno mortal. Será que você pode falar pelo menos 3, 4 o tema dessa mensagem? Vamos lá. Aqui nós temos um hábito. Nós abrimos a Bíblia, sempre estamos munidos de caneta, anotamos as coisas. Até porque a gente gosta de dar glória, aleluia, só que a gente só dá glória para aquilo que está escrito. A gente não é desse tipo de crente, que ele vai nos cultos, é uma barulheira, e quando acaba o culto, você pergunta aí, como é que foi o culto? Ele diz assim, eu não entendi nada, mas foi mistério. A gente precisa saber o que Deus falou conosco. Então nós precisamos sair daqui movidos pela palavra de Deus. Então te convido. Nosso culto no domingo acaba às 20h30, começa às 18h. E eu tenho 1 hora para fazer exposição. E eu preciso da sua atenção. Capítulo 14. Bendito seja a tua palavra. Verso de número 36. Os homens que Moisés mandaram a espiar a terra e que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Grite bem alto. Murmuração. Agora vamos para o verso 26. E aí a gente vai ler até o verso de número 34. Está com o microfone aí, Jaque? Lê para mim. Do 26 ao 34. Acompanhe essa leitura. Depois, o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias. Cada dia representando 1 ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. 37 é o último verso. Lê, Jaque. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Curva a cabeça. Senhor, fala. É tão bom ouvir a tua voz. Não queremos viver murmurações, porque isso é um veneno mortal. Precisamos entender o teu propósito e confiar. Confiamos em ti, confiamos na tua palavra, no nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir Jesus pela leitura do texto? Thomas Watson, um pregador londrino, puritano,
Ele é do ano de 1620, uma das mentes brilhantes da teologia. Ele vai usar uma frase que é importante. Eu penso que começo o meu sermão citando a frase de Thomas Watson. Frase dele: a murmuração é a canção que o diabo gosta de ouvir. A murmuração é a canção que o diabo gosta de ouvir. Quando murmuramos, é o tipo de melodia que o diabo diz: é disso que eu gosto. Quando murmuramos, é o tipo de canção que o diabo diz: eu vou dançar enquanto você canta. Porque o que ele quer é que você murmure. Quando você murmura, você rejeita o projeto que Deus está realizando na sua vida. A murmuração confronta a verdade de Deus. A murmuração reclama do que Deus projetou para fazer na sua vida. Por isso que ele decide dizer isso. É a canção que o diabo gosta de ouvir. Quem sabe alguns que estão aqui essa noite no culto presencial, outros online e outros que vão ouvir depois. Nos últimos dias e tempos da sua vida, é a canção que você tem entoado. E você não pense que Deus está ouvindo isso. Na verdade está, mas não tem sido se agradado por isso. Não significa que você não possa dizer: Senhor, não estou entendendo. Isso não é murmuração. Murmuração é quando você não aceita o que Deus está fazendo. Eu não aceito e não concordo. Não concordar com uma situação de alguém que é carnal como você é uma coisa, mas não concordar com Deus que já está no teu amanhã é burrice. Por isso que o meu desejo hoje é com vocês trabalhar a ideia: preciso deixar de ser um murmurador. E o murmurador é complicado. Grite bem alto: murmurador. O murmurador é um descontente com a vida. Tem gente que acorda na segunda-feira, está frio. Acorda de manhã e diz: que miséria de frio. Eu odeio frio. Eu amo calor. Na terça-feira, está calor. Eu odeio calor. Na verdade, você não odeia as estações. Você odeia tudo. Porque a murmuração faz você odiar tudo que Deus preparou para você viver. As circunstâncias que nós passamos não podem manifestar o murmurador que está aqui dentro adormecido. Porque todos nós temos um murmurador aqui dentro, embalsamado. Só que nós não podemos ressuscitar esse indivíduo Adson murmurador. A ideia é aceitar o que o Senhor tem para nós. Você quer ver uma coisa? Abre o texto sagrado em Judas, Epístola de Judas, capítulo 1, verso 6. Abre. O murmurador é o descontente com tudo. Nada para ele está bom. Nada. Vocês sabem que a Epístola de Judas está na Bíblia, vocês sabem disso, né? Outro dia eu pedi para abrir um texto, Obadias. Eu olhei para a cara dos irmãos, ele disse assim: ele está brincadeira. Está na Bíblia também. Judas capítulo 1, verso 6. Lê aí, Jaqueline. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas. 16, desculpa. Eu falei 6, né? É 16, perdão. Esses tais são murmuradores. Esses tais são o quê? Murmuradores. São o quê, pessoal? Vai. Pessoas descontentes. Pessoas o quê? Pessoas o quê? Vai. Que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Ixi, ninguém falou nada. Fora um murmurador, não está contente com nada, ele é interesseiro. Ninguém fala nada. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer.
Isso é uma ordem bíblica. Em tudo dai graça. Eu me lembro que eu recebi um telefonema uma vez de uma senhora que estava com um linfoma em metástase. E eu havia pregado numa igreja da Zona Leste, o Brasil para Cristo, ali na Vila Jacuí. E ela havia comprado, na época, um CD de mensagem. E ela me ligou e disse: eu comprei um CD de mensagem, senhor, estou em estado terminal, eu queria muito que o senhor orasse por mim. Eu disse: ok. E ela no telefone dizendo o que estava passando, e eu já fui movido com a fé. E comecei a orar por ela. Senhor, eu quero orar por ela. Eu profetizo que o Senhor pode curar, eu profetizo. E ela do outro lado do telefone, ao invés dela reclamar, chorar, enquanto eu orava, ela falava do outro lado: Senhor, muito obrigado. Eu te dou graça. Bendito seja o teu nome. Com 1 minuto de oração, a fala dela começou a atrapalhar a minha oração. Porque enquanto eu falava com a boca, eu estava ouvindo e meu cérebro começou a... Porque como é que alguém está em metástase e ao invés de gemer e chorar, decidiu agradecer? Eu desliguei o telefone. Acabou a oração, deu tudo certo. Continuei minha vida. Um período depois, meu telefone toca. Uma voz bem ofegante. E nessa voz ofegante, essa irmã disse assim: o senhor lembra de mim que eu liguei um tempo atrás para falar com o senhor? Eu disse: lembro. O senhor lembra que eu estava com um diagnóstico de uma metástase, de um câncer? Sim, lembro. Eu estou acabando de sair do hospital. Eu fui curada para a glória do nome de Jesus. Só que segura isso aqui. Quando ela disse isso para mim, a primeira coisa que eu quis é o seguinte: ela foi curada porque eu orei, cara. Como eu sou poderoso na oração. Só que quando eu falei isso dentro de mim, o Espírito Santo ministrou a minha alma. Quem curou ela não foi sua oração. Eu disse: como não fui eu que orei? Não, é que enquanto você orava, enquanto você clamava, ao invés dela murmurar e reclamar, ela decidiu agradecer. Vai uma palavra aí, ó. Tá tudo fechado, não reclama, adora, porque o Senhor vai realizar. O murmurador tem uma característica de alguém descontente em tudo. Escuta, irmão. Abraão, no capítulo 12, Deus pediu para Abraão sair da casa. Deus disse para ele: você vai ser pai. Você vai ser o quê? Pai. Sabe com quantos anos Abraão se tornou pai de Isaac? Tinha 100 anos. Abraão ficou 25 anos caminhando com Deus, esperando que essa promessa se cumprisse. Qual foi a vitamina que Abraão utilizou para não desistir, não retroceder? Ao invés de Abraão reclamar, murmurar, ele decidiu glorificar. Vou de novo. 25 anos. Ele poderia murmurar? Poderia. Mas ele decidiu glorificar. Porque quando você glorifica, Deus prepara um palco de milagre para você. Romanos 4, 19 e 20. Abra a Bíblia aí para você ver. Romanos 4, 19 e 20. Eu vou ler para ver se dá glória. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Agora olha o 20. E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu. Há 25 anos ele disse: a Sara está estéril, mas ao invés de eu reclamar, eu vou glorificar. Deus disse: você glorifica, eu abro a madre de Sara e o meu nome é glorificado. Então dá uma olhadinha pelo menos para 3, assim: para de ser reclamão, cara. O murmurador é reclamão. Abre Filipenses capítulo 2, vamos lá. E eu caminho para o final.
Tem uma pessoa do lado de cá que ela não está dormindo. Está roncando, daqui eu vi, cara. Meu Deus, está babando ali. Filipenses 2, verso 14 e 15. Veja aqui. Façam tudo sem murmurações. Meu Deus do céu. Eu vou usar uma expressão forte, mas não leve ao pé da letra a palavra que eu vou. Não leve ao pé da letra. É só porque eu gosto de usar essas expressões fortes. O problema não é fazer, porque até os murmuradores fazem. Vou de novo. O problema não é fazer, porque até os murmuradores fazem. Só que a diferença é que murmurador faz, mas faz reclamando. A palavra murmuração é uma palavra que vem do grego. O dicionário Aurélio decidiu beber da fonte. E sabe o que significa a palavra murmuração? Fazer resmungando. Sabe, menino, filho, você diz para ele assim: faz aquilo ali. Ele olha para você: eu vou. Na minha época, manhinha tirava a sandália. Rapaz, aquilo vinha igual o poder do Espírito Santo. Ele fazia, a gente fazia, mas fazia resmungando. Olha o texto: faça tudo sem murmuração. Ele está dizendo, não é só fazer. Para de fazer reclamando. Tem gente na sua vida profissional que não acessa cargos importantes na empresa, porque faz tudo murmurando. Tudo reclama. Tem gente dentro da igreja que faz, mas faz. Tem gente dentro de casa que faz, mas faz porque está com a síndrome de Marta. Ninguém fala nada. Grite bem alto: síndrome de Marta. Lembra que Jesus chegou em Betânia, entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro? Lembra disso ou não? O texto diz que Maria foi aos pés de Jesus e Marta foi para onde? Para a cozinha. Foi fazer uma feijoada para Jesus, no mínimo. Sem carne de porco, claro. O judeu não come carne de porco. Só que o texto diz que enquanto Jesus está falando a palavra, Maria está aos pés e Marta está na cozinha. O texto diz que Marta entra no ambiente, porque todo murmurador é assim, espalhafatoso, reclamão. Acha que só ele tem um problema, só ela tem dificuldade. Tem gente que disputa quem tem um problema pior. O murmurador é assim, quando você está contando o seu problema, diz: ixi, o teu é assim, deixa eu contar o meu para você. É disputa quem tem problema pior. É um ranking. Lá vem ela invade o ambiente e diz assim: Senhor, eu imagino ela, a mão toda suja, roupa toda suja, dizendo assim: o senhor não se preocupa não? Que eu faça isso aqui, sozinho, enquanto ela está aí aos seus pés. E Jesus olha para ela e diz assim: tua irmã escolheu a melhor parte. Aí Jesus dá um cala-boca em Marta, porque às vezes Deus dá um cala-boca para alguns de nós. Ele diz assim: volta e continua fazendo. O seu problema é que você está tão cansada, fadigada e distraída, que está fazendo, mas fazendo murmurando. Aprenda a fazer com oração, aprenda a fazer com gratidão. Então Deus está dizendo essa noite para você: não pare de fazer, continue fazendo, mas para de murmurar. Faz as coisas agradecendo a Deus. Quando acordar de manhã e for pegar um transporte público, para de ir reclamando. Enfrenta a vida e diz assim: Senhor, eu te dou graça, porque tem gente que está na UTI, gente desempregado, mas o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Grite bem alto: murmuração, um veneno fatal. Parei, acabei. Olha, tá vendo? Já vai murmurar. Eu fui fazer uma pesquisa. Existe uma doença psíquica chamada de distimia. O que é distimia? Distúrbio emocional
que tem um senso crítico elevado e estabelece tudo como ruim. A distimia, o indivíduo é mal-humorado e pessimista. Murmurador. Isso é uma doença. Entretanto, essa doença você pode ser medicado. Só que murmuração não é doença. É uma deformidade do caráter de alguém que quer assumir o controle, quando Deus disse: você só é o passageiro, eu que sou o motorista da sua história. Oh meu Deus. José teve um sonho, ele tinha 17 anos de idade. Quantos anos? Se você ler a biografia de José, ele tem 17 anos. No dia que ele tem um sonho, começam os problemas na vida dele. Por que os problemas começam quando eu sonho? O texto diz que ele é jogado numa cisterna, vendido para um grupo de ismaelitas, é levado para o Egito. Potifar compra ele. Ele passa 10 anos na casa de Potifar, servindo, administrando. De repente a Patifa, que é a esposa de Potifar, dá em cima dele. Porque o que ela fez foi, não tem jeito. Dá em cima do menino. O menino disse: não quero. Ele sai correndo, ela pega a vestimenta dele, ainda levanta uma calúnia, o menino é preso, jogado numa cadeia. Lá ele fica 2 anos e 9 meses, quase 3 anos ali dentro daquela cadeia. Ele vira literalmente o cara da cadeia, ele tem a chave para abrir e fechar. Só que nesses 13 anos, você nunca vai ver ele murmurar. Você nunca vai ver José murmurar. A Bíblia diz: em tudo o Senhor era com José. Me liberei. Odilon, vendido, o Senhor é comigo. Caluniado, o Senhor é comigo. Passou por quê? Porque eu sei que o Senhor está no controle. Pessoal, eu não estou falando de positivismo. Quantos me entendem? Eu não estou dizendo que você precisa mandar informações neurológicas, auditivas ao seu cérebro, dizendo: pense positivo, a coisa vai acontecer. Não é disso. Não falo de positivismo. Estou falando de fé. Fé é pisar sem ter chão, sabendo que Deus vai colocar para você. Ixi, ninguém deu glória a Deus. Luquinhas, fica em pé, meu filho. Fica em pé. Dá um glória gostoso daquele lá, vai. Fé é mais ou menos assim, ó. Eu não estou na porta, mas eu sei que amanhã ela já está aberta. Vou liberar outra palavra para você dar glória a Deus. Eis que diante de ti põe uma porta aberta. Olha o que Deus está dizendo. Não tem nem parede, mas eu vou pôr uma porta, porque eu sou o Senhor. O que Deus falou no meu coração, ministrou, para que pudesse orientar a sua igreja essa noite, é que a forma que temos nos comportado pode prolongar o deserto que você está vivendo. Pessoal, tem gente que entrou no deserto e está há 40 dias para viver a bênção. Mas esses 40 dias podem virar 40 anos. Se você não tiver maturidade de se comportar nesse deserto. Quando você vai pegar cronologicamente, depois que o povo ficou 430 anos no Egito, Deus vai libertar o povo. Deus vai o quê? Libertar o povo. Esse povo estava opresso no Egito. A Bíblia diz no capítulo 14, verso 11 e 12. Após Deus abrir o mar. Ó, Deus abriu. Pessoal, o mar se abriu.
esse povo começou a andar no meio do mar, a seco. E quando eles atravessam, eles tinham todo um motivo para agradecer. Por quê? Porque Deus acabou de abrir. Só que quando eles chegam do outro lado, 14, 11 e 12, não tem água. E todo o povo vai murmurar. Por que a gente é assim? Deus já fez tantas coisas por você, por nós, sem merecermos. E quando nos falta alguma coisa, quando passamos qualquer tipo de crise, ao invés de acreditar no Deus que abriu o mar lá atrás, nós murmuramos. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que faz água jorrar. Vou de novo. O mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que faz a água jorrar. Grite bem alto, eu creio. Mais alto, eu creio. O capítulo 15, eles estão murmurando de novo, do Êxodo. Se você for ler cronologicamente, esse povo vai murmurar 6 vezes no deserto. Quantas vezes? Ó, a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta. Toda vez que eles murmuram, existe alguma coisa, que Deus intervém, que Deus se manifesta. Só que o texto que eu li com vocês, no capítulo 14, é a 6ª vez que o povo está murmurando. Só que essa 6ª vez foi estopim para Deus. Foi a tampa, sabe? Como é que aconteceu isso? Se você ler no capítulo 13, que a gente leu, o que antecede, eles estavam há 40 dias da terra que manda leite e mel. Quantos dias? Quantos dias? Para ser preciso, 425 quilômetros. Do acampamento onde eles estavam, para a terra que manda leite e mel, a distância era de 425 quilômetros. Se você andar 12 a 15 quilômetros por dia, em 40 dias você faz esse percurso. Isso é um cálculo básico. Só que Deus decide, através de Moisés, levantar 12 homens. E diz, ó, antes de chegar todo o povo nessa terra que Deus nos deu como herança, vamos espiar. Por quê? Porque essa terra não é deserta, essa terra tem moradores. Então Moisés está dizendo, guerras são vencidas com informações. Então antes de chegarmos nessa terra que Deus já nos deu, precisamos ter informação como conquistar. Ele escolhe 12 e envia. Quando eles chegam lá, a terra manda leite e mel, tem tâmara, tem fartura. A fartura é tão grande que o texto diz que um cacho de uva era levado por dois homens. Ô cacho de uva maravilhoso. Os camaradas vêm. Só que quando eles estão saindo do território que Deus prometeu, o texto diz que eles começam a olhar os anaquins. Quem eram os anaquins? Os gigantes. Da caminhada da terra que manda leite e mel até o acampamento, dos 12, 10 começam a murmurar. Quando eles chegam no acampamento, eles vão dar relatório. Grite bem alto, relatório. Mais alto, relatório. Eles vão dar relatório. Quando eles vão dar relatório, 10 desses dizem assim, a terra é boa, manda leite e mel, o cacho de uva é levado por 2 homens. Entretanto, tem opositores, tem dificuldade e tem gigante. A Bíblia diz que quando eles trouxeram o lado pessimista, que é o que o murmurador apresenta, só vê problema, só vê dificuldade, nunca vê solução, todo o povo murmurou. Olha o capítulo de número 14. Verso de número 2. Leia aí, Jaque. 14:2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Verso 9. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, e proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Presta atenção, a murmuração tem um efeito contagioso.
Grite bem alto. A murmuração tem um efeito contagioso. Já percebeu que um pessimista, um murmurador, quando chega no ambiente, é só ele. 10 minutos depois, ele começa a fazer discípulos. Eu não sei lá na tua casa, mas é assim em qualquer lugar. Os pessimistas, os reclamões, vão fazendo discípulo. Parece que é uma doença. Parece, não é uma doença, mas é uma doença espiritual. Todo o povo começa a murmurar. Só que eu gosto que 10 incentivaram o povo a murmurar. Só que 2, e principalmente esse, capítulo 13. Eu só vou ler, se você der glória, vai ser bom. 13 e 10. Sempre haverá alguém no meio dos pessimistas, no meio dos murmuradores, que acredita que Deus é o próprio controle. Ainda que tenha problema, ainda que tenha gigante, mas se o que Deus falou, Ele vai cumprir. Ainda que tenha crise mundial, ainda que tenha pandemia, ainda que tenha crise política, Deus está acima de tudo isso. Olha o capítulo 13, verso 10. Um homem chamado Caleb disse: cala a boca perante Moisés. Aí ele diz: subamos animosamente e possuamos o que o Senhor nos deu por herança. No meio de uma geração que se envenena por causa da sua murmuração, Deus está te chamando como Caleb e Josué, dizendo: vamos subir. Tem gigante, mas Deus vai me dar vitória. Vai ter crise, mas Deus vai mandar maná. E se faltar água, a rocha vai dar água, porque Deus é poderoso. Parece ser uma declaração forte de Martyn Lloyd-Jones. Eu fiquei remoendo essa frase de Martyn Lloyd-Jones. Pare de se relacionar com murmuradores, senão você será o próximo. Pare de se relacionar com pessoas que reclamam de tudo. Pare de se relacionar com pessoas que só vê problema, nunca vê solução. A murmuração é alguém que está cego e não tem a capacidade de ver soluções. Vou te contar uma história básica para você entender, para que eu possa fechar. Uma empresa de Franca, é uma história, decidiu enviar 2 representantes de vendas para a Índia, para ampliar a perspectiva de vendas da empresa. E antes de investir dinheiro na Índia, enviaram os 2 mais importantes vendedores da empresa. E lá eles ficaram 30 dias. Qual era a finalidade? Criar um relatório se seria ou se teria aprovação de investimento para abrir isso, investir lá na Índia. 30 dias depois, eles mandam um relatório. Chega na empresa, na plataforma, primeiro relatório é de um vendedor. Ele diz: pode mandar minha passagem amanhã. Não aguento mais ficar 30 dias aqui. Primeiro que a comida do indiano não tem nada a ver com a minha comida. Ele já começa reclamando. Segundo, tudo para ele é cúrcuma. Terceiro, não tem como investir aqui. Culturalmente eles andam ou de chinelo ou descalço. Eles não usam sapato. Então não adianta investir aqui. De repente o mesmo setor recebe o relatório do segundo vendedor. O segundo vendedor começa seu relatório assim: pode mandar já minha esposa e meus filhos para cá. Pode mandar vendedor que a gente vai ficar rico nesse lugar. No relatório dele diz assim: eu descobri que eles não usam sapato, eu vou vender sapato para todo mundo. Como é que 2 estão no mesmo local e um tem uma análise pessimista e o outro otimista? Não reclame dos locais. O problema não é o local, é como você se comporta e olha esse ambiente. Vou de novo. Não reclame do ambiente onde Deus te colocou.
Comece a olhar com outra perspectiva, porque se você olhar em outra perspectiva, Deus te dará estratégia. Deus te dará estratégia. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos. Diga para ele assim: seja otimista, rapaz. Há quantos dias eles estavam da terra que manava leite e mel? Quando eles voltaram, murmuraram. Olha o que Deus falou. O negócio é o seguinte: a cada dia, vou acrescentar 1 ano. Será que vocês vão crer nisso aqui? Não. A murmuração faz você andar em círculos. A murmuração faz você andar. O prazo era só 40 dias. 40 dias eles já estariam na terra que mana. Só que porque murmuraram, isso prolongou o tempo de deserto. Se tornou 40 anos. Olhe para cá. E é assim que eu quero terminar a mensagem. Sem glória nenhuma. Sem choro nenhum hoje. É só chorar de raiva hoje. Tem gente que já era para ele ter saído do deserto há muito tempo. Só que está no deserto. O que seria dias se tornou anos. Porque decidiu murmurar ao invés de agradecer. Quando você ver alguém muito tempo passando por uma situação, a primeira coisa que você precisa indagar é: isso pode ser um plano de Deus, mas pode ser a vida de murmuração dessa pessoa. Às vezes, quando um ambiente desértico, complicado, se prolonga na sua vida, olhe para você e diga: será que eu estou reclamando ou estou agradecendo? Essa semana me escute o que eu vou lhe dizer. Exerça a gratidão. Mesmo não vendo, agradeça. Mesmo não tendo, agradeça. Mesmo vendo tudo difícil, acorde. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Jesus pega 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ao invés dele reclamar, dizer só isso, o que ele fez? Levantou para o alto e deu. Não se esqueça que no grupo dos discípulos tinha um murmurador. Ele olhou para a mesma coisa e disse assim: o que é isso para tanta gente? Jesus disse: eu vou te ensinar uma coisa, cabeção. E tendo dado graça, depois de dar graça, ele chamou os 12 e disse: aí, começa a distribuir. 5.000 comeram. Estou liberando essa palavra. Repetiram. O que Jesus está passando para o pessimista e para todo mundo: se você aprender da graça do pouco, eu multiplico e faço você viver um milagre que ninguém viveu, porque eu sou o Senhor. Quantos dias para a terra que manda leite e mel? A murmuração fizeram ele ficar quanto tempo? Vai prolongar esse momento difícil? Ou vai aprender a agradecer? Salmo 103 diz assim: bendiz a minha alma e tudo que há em mim, bendiga seu nome santo. Capítulo 14. Olha o que Deus mandou no deserto para os murmuradores. Deus mandou um anjo com uma bandeja de ouro, dizendo: tem vitória para vocês. Murmurador recebe visita de anjo, mas não é com bandeja não, é com espada. Não espere que Deus envie anjo para te dar vitória quando sua vida é só de murmuração e reclamação. Lê já aqui, verso 37.
Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Pergunta para mim, que praga foi essa? Pergunta, vai. Vamos lá para 1 Coríntios 10:10. Vamos ver que praga foi essa. Olha a praga que foi lá. 1 Coríntios 10:10. Olha lá. Leia, aqui. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está dizendo que Deus mandou um exterminador para exterminar os murmuradores. E o exterminador aqui é um anjo exterminador. Pergunta a mim, que anjo é esse? Vai. Vamos lá para Êxodo. Abre lá, Êxodo. Capítulo 12, verso 23. 12, 23. É o penúltimo versículo que eu leio. Leia, Jaqueline. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Agora vai para Hebreus. Capítulo 11, verso 28. Quem era o destruidor? Um anjo enviado por Deus. 11, 28, lê. Eu fechei a Bíblia. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Olha para cá. Enquanto o povo estava dentro da casa, agradecendo, comendo cordeiro, sangue na verga da porta, o destruidor olhava para a verga da porta e dizia bem assim: essa casa não tem murmurador. E aonde não tem murmuração, eu não posso entrar. Esse mesmo anjo Deus enviou para ferir um grupo de homens depois da murmuração. Não foi só prorrogar ou prolongar o tempo de deserto. Foi provocar uma destruição no meio do povo. Eu te convido a ficar em pé. Olhe para cá, não transite e me escute. Nenhum culto pode ser igual. Nenhuma mensagem pode ser igual. O Deus que falou terça-feira foi o Deus de terremoto, que abala tudo. Só que Ele não é só Deus de terremoto. Ele é Deus de fogo. O Deus de terremoto é o Deus de Atos 16. Paulo e Silas estão cantando e orando e Deus manda um terremoto. Ele é Deus de fogo do Monte Carmelo. Quando Elias prepara o altar e Deus desce com fogo. Só que Ele é o mesmo Deus quando Elias está numa caverna e Deus decide falar de forma mansa, suave. Essa terça-feira eu saí do culto, vim direto para cá. Não fui para minha casa. Comi aqui mesmo. Entrei no meu gabinete. E fui pedir ao Espírito Santo o que Ele queria falar conosco. E sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Disse: hoje não é noite de fogo, nem de terremoto. Hoje é noite de alinhamento. Sussurro de alinhamento. Eu só posso te levar à terra que mana leite e mel, se você aprender a agradecer, até quando tudo dá errado. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente. Tudo tem um propósito. Grite bem alto: propósito. Mais alto: propósito. Põe na tela aqui, 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1. Portanto, abandone toda maldade. Frisa aquela palavra: abandonar. Toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. O texto original vai prorrogar mais ainda. Tudo isso está correlacionado com murmuração. Abandone a murmuração. Então eu quero te convidar essa noite a fazer uma oração pelo seu coração, que às vezes
ele tem se tornado tão ingrato. Você não tem obrigação de entender. Eu também às vezes não entendo, mas eu aceito. Entender, conflitir contra isso é normal. Só que eu estou te convidando a aceitar o que Deus tem para você. Feche os teus olhos, põe a mão no coração. Comece a orar pelo seu coração. Enquanto você vai orando, se tiver alguém essa noite que precisa hoje se reconciliar, você pode sair do seu lugar e vir até a frente para que eu possa orar por você enquanto nós vamos orando. Se tiver alguém essa noite que queira entregar sua vida para Jesus, se reconciliar, esse é o momento. Deus está dizendo: o deserto foi prorrogado demais. O deserto é ambiente de passagem, não de morada. Vá orando, vá orando. Você em casa, no templo, agradeça pelo seu casamento, agradeça pelo seu emprego. Às vezes Deus não te tirou desse ambiente profissional com esse salário que você tem reclamado, porque você só reclama desse salário. Aprende a agradecer, porque se você agradecer, Deus vai te colocar em um ambiente melhor. Deus te colocará em um ambiente melhor. Quem sabe você está com conflitos familiares com um filho que tem dado tanto problema. E às vezes você em casa diz: essa praga, esse isso, esse aquilo. Aproveita esse momento para dizer obrigado pela vida do meu filho. Pastor, mas o senhor não sabe, enquanto eu estou aqui, ele está lá na biqueira, ele está em amizades que estão levando. Dá graça porque ele continua vivo. Dá graça porque enquanto ele tem vida, há oportunidade de Deus resgatá-lo. Então agradeça, seja grato. Agradeça pela bondade, agradeça pela misericórdia, agradeça. Vá agradecendo, vá agradecendo. É sobre agradecimento, é sobre agradecer. Agradecer por tudo, agradecer por tudo. É agradecer como o apóstolo Paulo, no corredor do martírio, minutos antes de ser decapitado, ao invés de reclamar, murmurar, ele decide: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Obrigado, Senhor.